Olá, e dando continuidade aqui na nossa caminhada, o nosso objetivo agora é a gente falar, né, de duas regras importantíssimas, né, no cálculo de derivadas. Uma é a regra do produto e outra é a regra do quociente. Tá? Como o próprio nome sugere, o produto é quando a gente tem multiplicação, tá, entre termos ali diferentes, né, que tenham incógnita, e o quociente é quando tem a divisão. Tá? Então seriam, pessoal, essas duas regras aqui. Então, o produto, quando a gente tem produto aí de dois termos, ou a gente pode separar como duas funções, tá? A gente tem que usar essa regrinha que é muito tranquila. A gente deriva o primeiro termo, multiplica pelo segundo, mais pega o primeiro termo sem derivar e multiplica pela derivada do segundo. Acabou. É só fazer isso. É essa regra aqui. Tá? A do quociente, ela é um pouquinho maior, né? E tem que tomar um certo cuidado porque tem subtração. Então, ó, divisão de dois termos, ou a gente pode chamar de duas funções, a derivada vai ser derivada do numerador vezes o denominador, menos o numerador, sem derivar, vezes a derivada do denominador. Tudo isso dividido ó, pelo denominador, sem derivar, ao quadrado, certo? Então, essas que são as duas regras que eu vou mostrar aqui, dois exemplos para vocês. Então, começando aqui pela regra do produto, percebam, ó, y é igual a 2x ao cubo vezes cosseno de x. Se fosse mais ou menos, a gente fazia separado. Fazia o 2x, aí mais ou menos aqui, cosseno de x, acabou como a gente viu na aula passada. Porém, agora aqui é um produto e não tem o que fazer com esse produto. Não dá para pôr nada em evidência, não dá para resolver mesmo esse produto. E aí, como que a gente deriva? Usando a regra do produto. A gente chama um dos termos de f, tanto faz, tá? Normalmente chamamos o primeiro, né, pela ordem, e o segundo de g. Aí a gente faz o quê? A gente deriva o f, tá? A gente faz a derivada do f para poder aplicar a derivada aqui da regra do produto, ó. A gente deriva o f e multiplica por g. Qual que vai ser a derivada do f? 3x, 3 vezes 2 vai dar 6x elevado ao quadrado, vezes o g. O g sem derivar é cosseno de x. Mais f, que é só copiar isso aqui, ó. F é sem derivar, 2x ao cubo vezes a derivada do g, derivada de cosseno de x é menos seno de x. Então, vai ficar assim, né? Ó. Derivada de f é 6x quadrado, vezes g, que é o cosseno de x, que é esse daqui, mais f, que é esse termo aqui, 2x ao cubo, sem derivar, vezes a derivada de g. Derivada de cosseno de x é menos seno de x. Usando a tabela, a gente sabe disso, certo? Nós vimos aí na aula passada. E aí, pessoal, dá para a gente melhorar alguma coisa aqui? Dá, né? A gente pode pôr fator comum em evidência. Esse menos aqui, ele pode vir aqui para frente. Então, ó, aqui, posso pôr o 2 em evidência e o x quadrado em evidência. E esse menos vem aqui para frente. Então, vai ficar 2x quadrado. Entre parênteses, o que que sobrou? Sobrou 3, né? Se a gente fizer 2x quadrado vezes 3 vai dar 6x quadrado. Vezes cosseno de x. Só copiamos. Esse menos veio aqui para frente, tá? Ó, 2x ao cubo, 2 veio aqui para fora, e x quadrado veio aqui para fora. Sobrou só um x. X vezes o seno de x, que é o que está no parênteses. Acabou. Fizemos a derivada, ó, e inclusive fizemos até uma fatoração aí para representar da forma mais simplificada possível. Legal? E vão se acostumando, pessoal. Vocês vão pegar aí vários exercícios, né? Vão resolver, pegar livros, né? O que estão lá nas nossas. Eu vou deixar, né? Tá lá já nas referências bibliográficas. Pega esses livros, pegam, resolvam todos os exercícios dele e tal. E aí, pessoal, vocês vão ver que as respostas não aparecem dessa forma aqui que apareceu na nossa segunda linha aqui. Não vai aparecer assim, tá? Vai aparecer da forma mais reduzida possível, tá? Então, procurem, né? Não é à toa aí que a gente estudou fatoração aí em aulas atrás, bem atrás, né? Lá no comecinho do curso a gente falou de fatoração, tá? Que a gente vai aplicar. Agora a gente começa a misturar tudo, né? Isso que é legal da matemática.
Bacana? Então, ó, pronto, chegamos no resultado. Essa é a regra do produto, tá? Bem simples, bem tranquila. Vamos lá. Agora, se a gente cai numa situação dessa, ó, derivada da função y igual a x à quarta dividido por e elevado a x. Pessoal, aqui, percebam, não dá para dividir, não dá para simplificar, não dá para fazer nada. O máximo que a gente poderia fazer é pegar esse e elevado a x, jogar ele para cima, ficar e elevado a menos x, usar as regras do produto, mas aí vai aparecer um sinal de menos aqui, já entra outra regra, que é a regra da cadeia. Então, é melhor deixar da forma que está, que a regra do quociente ela é muito simples. É só a gente chamar. Aqui tem que ser ó, o numerador de f e o denominador de g, para a gente poder usar essa regra aqui. Derivada de f vezes g menos f vezes a derivada de g dividido por g quadrado, tá? Vamos lá, então. Derivada de f. O que vai ser? A derivada de x à quarta é 4x ao cubo. O g é e elevado a x. Menos o f é x à quarta. E o g é e elevado a x. Só que a derivada de g, né? A derivada de e elevado a x é o próprio e elevado a x. Tudo isso dividido por e elevado a x ao quadrado. É isso que vai acontecer. Certo? Derivada de f, 4x ao cubo, vezes e elevado a x, menos, só copiei o f, que é x à quarta, vezes a derivada de g. Derivada de e elevado a x é o e elevado a x. Tá? E agora aqui, e elevado a x ao quadrado. Então, o que a gente pode fazer aqui? Ó? Colocar o e elevado a x em evidência, colocar o x ao cubo em evidência. A gente vai elevar aqui, ó, e elevado a x ao quadrado, é e elevado a x vezes e elevado a x, ou e elevado a 2x, que a gente multiplica os expoentes na potência de potência, tá? Então, ó, colocamos aqui em evidência, por que que a gente não fez 2x? Porque dá para cortar agora, né, ó, esse e elevado a x dividido por 1 dos e elevado a x aqui, porque ele está ao quadrado, né, ele vezes ele mesmo, a gente pode cortar esse e elevado a x com a ao quadrado, e aí, né, colocamos o x ao cubo em evidência, o e elevado a x foi cortado, aqui dentro do parênteses, ó, 4 menos x, dividido por e elevado a x, não está mais ao quadrado, porque ele cortou com o termo de cima. Acabou. Fizemos a derivada usando a regra do quociente. Certo? Então, bem legal. Dentro da regra do quociente, dentro da regra do produto, a gente faz derivadas. Derivadas de termos separados para depois jogar aqui, né? Como se fosse uma equação isso aqui, né? Que joga aqui na equação, junta, simplifica da melhor maneira possível e acabou. Então, percebam, o que dá mais trabalho é simplificar, né? Pôr em evidência, ver onde dá para cortar, tudo e tal. É o que dá mais trabalho. A regrinha, a regra do quociente, ela é muito simples. Perfeito? Legal, né, pessoal? Então, só um detalhe, né? Com isso, apresentei aqui, deixa eu ver se tem a tabela, tem, né? Nós já vimos todas essas regras aqui, tá? Tabela das principais derivadas, nós já fechamos. Vimos todas as principais derivadas e hora ou outra vai aparecer daquela tabela completa, eu vou colocar uma ou outra aí durante o curso, tal, né, para a gente estar em contato, mas essas aqui é que a gente usa com muita frequência. Bacana? Pessoal, só reforçando com vocês, né? Além dos livros na referência, que tem vários exercícios, né? Eu deixo aqui para vocês sempre links, né? Que vão levar vocês a um site, né? Que lá tem a explicação teórica e tem vários exercícios que eu, inclusive, coloco aqui alguns que seriam bem interessantes vocês resolverem. Ó, introdução a derivadas, derivada da potência, né? Regra do tombo, regras de derivação, que é isso que a gente viu agora aqui, né? Que é a produto quociente e tal, né? Mas acabou? Não. A gente vai ver ainda outras, né? Tem a regra aí da cadeia, né? Derivada sucessiva, tem muita coisa para estudar, tá? Então, mas bateu vontade de resolver uma questão, tudo, ó, só entrar aqui no link, né? Se não tiver com o livro ali em mãos, né? Clica aqui, ele leva para gente, tá vendo? Ó? Regra da potência, tá aqui, quiser traduz para português, tal. Aqui, ó, aqui estão as questões, né? Então, ó, questão 2 tem forma de quiz, ó, derivada de x à quarta mais x ao cubo. Essa a gente sabe, né?
Então, 4x ao cubo, né? Mais 3x quadrado. Cadê? Tem aqui, ó, 4x ao cubo mais 3. Opa, acertamos. Mas mesmo se errar, pessoal, tá aqui, ó, a resolução. Então, aqui ele traz já a resposta, fala se está certo ou se está errado, e traz a resolução passo a passo, né, explicando. É um site bem legal, bem interessante, como eu disse, tem aqui a teoria, né, o que explica com mais detalhes aí, né? Eu falei tudo aí, mas vale a pena reforçar também. Legal? Então, pessoal, questões para treinar é o que não falta, né? Então, nos livros, na internet, vocês encontram muita coisa sobre derivada. Esses links aqui são bem legais, né? Podem usar à vontade, certo? Então, fiquem à vontade. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Grande abraço e até a próxima aula.